Olá pessoal, meu nome é Alexandre Paris, eu sou o coordenador técnico da KYB do Brasil. E hoje estamos aqui nas dependências da revista O Mecânico para passar para vocês o passo a passo na substituição dos amortecedores do Corolla último modelo, seja ele híbrido ou com motores a combustão. É uma substituição relativamente fácil, mas nós temos algumas dicas para ajudar o amigo mecânico a fazer a substituição com qualidade e sem risco de danificar nenhum componente do veículo, tá certo? Nós vamos começar pela retirada da grelha ali, né, de proteção, os braços dos limpadores, para que nós tenhamos acesso às fixações superiores desse veículo. E posteriormente nós vamos para a parte de baixo do veículo, na caixa de roda, onde nós vamos fazer a quebra do aperto das fixações inferiores e dos componentes acessórios, retirando assim então a coluna desse veículo e fazendo a substituição dos componentes necessários. E é isso, pessoal, para que nós tenhamos acesso às fixações superiores dos amortecedores, nós vamos ter que retirar a grelha de proteção. Para isso, nós teremos que desmontar os braços dos limpadores e aí fica algumas dicas complementares para vocês. Os braços, né, a soltura dele, eu tomei a liberdade aqui de soltar as fixações para ficar mais fácil para poder mostrar para vocês. Mas aqui é bem prático, com o auxílio de uma chave de fenda, você vai retirar as proteções laterais da grelha superior aqui, a que tem contato com o para-brisa. Ela fica alojada aqui no canto. Então, com o auxílio de uma chave, você vai fazer a desmontagem desse componente. Dica muito importante para o amigo mecânico. Essa placa de fixação aqui das laterais e também a grelha, ela é fixada diretamente num suporte preso ao para-brisa do veículo. O risco de quebra ou de trinca nesse para-brisa é muito grande. Então, pessoal, uma dica complementar é na hora da soltura, use um lubrificante para que você tenha uma maior facilidade em soltar a grelha e essas fixações aqui do para-brisa, tá? Evitando assim riscos de trinca ou de quebra. Então, feito a retirada dessas duas laterais, nós vamos soltar a capa de proteção para termos acesso à porca de fixação dos braços. Com essa mesma chave de fenda, nós vamos levantar então essa capa de proteção e retirá-la com as mãos. Agora, com o auxílio de uma chave 14 milímetros, nós vamos fazer a quebra do torque desses braços. Retiramos então as porcas de fixação desses braços. O ideal, pessoal, quando a gente tem que fazer esse tipo de trabalho e evitar também danos ao mecanismo que aciona os braços dos limpadores, o ideal é que se use um saca-ponteira, um saca-pivô, para que a gente não exerça força sobre esse componente e tire com mais facilidade. No caso desse Corolla aqui, como o braço fica abaixo, né, e ele tem uma altura grande e ele fica abaixo da capa de proteção, fica um pouco mais difícil. Então, nesse caso, a gente teve que usar aquele velho método de, né, trazer com cuidado para que não tenha quebra. Mas na maioria dos veículos que vocês tiverem que retirar essa grelha, esse saca-ponteira aqui vai ajudar muito, vai agilizar muito a vida de vocês na oficina. Então, como aqui a gente falou que já estava previamente solto, né, nós vamos retirar os braços do limpador. E para que façamos a retirada da grelha, né, sem os braços agora fica mais fácil, nós precisamos também tirar os grampos de fixação. Essa grelha é fixada por 4 grampos aqui na parte anterior, né, da grelha, e facilmente retirado. Ainda com o auxílio da chave de fenda, então você vai fazer o levante da trava central e a retirada do grampo. Nas extremidades, esse grampo é retirado completamente da grelha, da fixação da grelha. Na parte central, o grampo fica preso na própria grelha, então você vai fazer o levante da trava central, já vai fazer a soltura dele e aí sim a retirada, tá certo? No lado direito é a mesma sequência de desmontagem, aquela tampa de proteção lateral que a gente vai fazer a retirada aqui, com o cuidado extremo para que ela não gere nenhum tipo de dano à fixação ali do componente no para-brisa. Retirado, eu vou fazer o levante dessas duas travas, né, a central e a das extremidades, e aí eu tenho a retirada do grampo e agora eu tenho a grelha completamente solta. Então, é claro que aqui no vídeo fica fácil mostrar a retirada dela, mas volto a lembrar o amigo mecânico mais uma vez, se utilizem de lubrificante spray para ajudar na soltura, que a gente vai mostrar para vocês no detalhe como é essa fixação.
Então é isso, amigo mecânico. Aqui fica mais fácil, então, mostrar para vocês, né, como é a retirada dessa grelha e mostrar para vocês também, no detalhe, como é que é a fixação desse componente no para-brisa. Como vocês podem observar, existe uma trava, né? Se você simplesmente for puxar, você vai exercer uma força muito grande sobre o componente onde ele é encaixado e esse componente fica fixado ao para-brisa. O risco de quebra, então, é muito grande. Então, cuidado extremo na retirada dessa grelha aqui. Podemos observar, então, o componente que faz a fixação da grelha ao para-brisa. Como vocês podem observar, ele fica fixado no próprio para-brisa do veículo, né? Então, todo o esforço que é submetido a esse componente, ele repassa ao para-brisa. Então, o risco de quebra do para-brisa é muito grande. Cuidado extremo na hora da soltura desse componente. Sempre a recomendação da lubrificação para ajudar vocês na desmontagem. Aproveitando também, então, que nós retiramos a grelha, nós podemos ter acesso à fixação superior da coluna de amortecimento. Como vocês podem ver, elas ficam presas por 3 porcas aqui, chave 14 milímetros. Nós vamos fazer a quebra do torque desse componente. E vocês podem observar também que nós temos uma travessa de reforço aqui, que não permite o acesso à fixação central da haste do amortecedor no coxim. Então, a quebra do torque desse componente será feita na bancada. E, como a gente recomenda sempre que o aperto desse componente seja feito com o veículo ao solo, no caso desse veículo do Corolla, modelo novo, então isso não é possível de ser feito. O aperto, o torque na montagem também é feito com a coluna na morsa. Agora, amigo mecânico, com o auxílio de uma chave catraca, um alongador curto e uma chave 14 milímetros, nós vamos fazer a quebra do aperto da fixação superior. Então, nós vamos nos fazer isso para poder realizar a quebra do torque. Então, fazendo a soltura, né, a quebra do torque da fixação superior desses 2 pontos aqui, com a chave catraca, então, e a encaixe 14. Na fixação anterior ali, posterior, quer dizer, né, com o auxílio de uma chave estria 14 milímetros, para que a gente não tenha que desmontar todo o conjunto do braço de limpador, nós vamos fazer então a quebra do torque com a chave ferramenta manual. Pronto, realizado isso, a coluna aqui então está solta. Então, quebrados os torques da fixação superior da coluna, nós vamos levantar o carro no elevador para fazermos então a soltura dos componentes acessórios à coluna e a fixação inferior dessa coluna de amortecimento. Então é isso, amigo mecânico, com o veículo erguido, né, no elevador, nós retiramos a roda e vamos fazer então a soltura, né, a quebra de torque das fixações inferiores e dos componentes acessórios à coluna, tá certo? Nós podemos perceber que aqui a variação de medidas de chave ela é muito pequena. A chave 14 que utilizamos lá para quebrar o torque do coxim superior é a mesma que nós vamos utilizar para fazer a soltura aqui do fixador do cabeamento do ABS e do flexível de freio. Nós vamos utilizar a chave 22 milímetros para fixação da coluna e também vamos utilizar a chave 17 milímetros e a chave 6 milímetros de Allen para fazer a soltura da fixação da bieleta. Vamos lá. Com a chave 14, então, nós vamos soltar a fixação do cabeamento do ABS. Cuidado, né? Tem que ser excessivo com o cabeamento do ABS para que ele não sofra nenhum tipo de torção e risco de quebra, ruptura. Soltamos a presilha de fixação, né? E agora aqui, desse mesmo lado, com o auxílio de uma chave de fenda, nós vamos soltar o grampo que fixa o cabeamento na parte inferior. Feito isso, o cabeamento de ABS está completamente solto. Então, muito cuidado com esse cabinho, que ele é muito frágil, né? E o flexível de freio. Na sequência, soltaremos a bieleta. Então, com a chave 17 de estria e uma chave Allen 6, nós vamos fazer bieleta solta, cabeamento e flexível de freio solto. Nós vamos agora então para a fixação inferior do amortecedor. Aqui nós vamos utilizar 2 chaves 22,
Vocês podem ver que eu estou usando a ferramenta elétrica aqui. Como não é um ponto de articulação, você pode utilizar a ferramenta pneumática para soltura, quebra de torque e soltura da fixação inferior, porque não vai interferir no funcionamento do componente e nem alterar nenhum funcionamento dos componentes acessórios. Realizada a quebra de torque e a retirada da porca, agora para que essa coluna desça, nós só vamos soltar então os parafusos da fixação inferior, soltando o montante e retirando a coluna do veículo. Pronto. Então é isso, o amortecedor solto do montante, nós vamos fazer a fixação desse montante para que ele não fique pendurado gerando tensão sobre o semi-eixo. Lembrando que esse veículo utiliza trizetas, então não é bom deixar que gere algum tipo de tensão sobre esse semi-eixo. Então nós vamos, com o auxílio de uma corrente, fazer o apoio para que ela não gere tensão então no semi-eixo. Como foi lembrado anteriormente, é interessante mantermos o montante, né, a manga de eixo, sem gerar nenhuma tensão no semi-eixo, correto? Por que disso, pessoal? Lá dentro, alguns veículos trabalham com sistema de trizeta, e a trizeta ela pode soltar aquela capa do rolete ali dentro, né, e gerando para você, amigo mecânico, uma mão de obra a mais. Então, para evitar que você trabalhe de graça e sem necessidade, é interessante você ter uma fita, uma corrente, um fixador para que não gere nenhuma tensão sobre o semi-eixo. E agora nós vamos retirar a coluna. Fixação inferior retirada, a porca aqui em cima já frouxa, então nós vamos retirar a coluna do veículo. Cuidado com o cabeamento ABS, é sempre bom lembrar, cuidado com o cabeamento ABS e o flexível de freio. Com a coluna na mão, agora nós vamos para a morsa fazer a desmontagem do conjunto. Coluna na bancada, nós vamos quebrar o torque do coxim superior, aqui da fixação superior do coxim, para facilitar depois na hora do desmonte. Vamos encolher a mola e para efetuar a desmontagem da coluna de amortecimento. É importante, né, lembrar ao amigo mecânico o cuidado que se tenha com a ferramenta no encolhimento das molas. O ideal é que se utilize a ferramenta correta para o diâmetro daquela mola, né, para que você não corra riscos de acidente. Acidente esse que vocês bem sabem pode machucar feio o amigo. Então essa é a dica complementar. Vamos efetuar retirando a tampa, né, do coxim superior para que a gente tenha acesso à porca. Então, com o auxílio de uma alavanca e da ferramenta manual, nós vamos realizar a soltura. Mas Alexandre, por que você não usa a chave Allen ou sextavado para segurar a fixação superior? A Toyota ela utiliza um sistema diferente, é um sistema chavetado na haste do amortecedor. Vou poder mostrar para vocês no detalhe quando esse amortecedor estiver desmontado. Então eu não tenho nenhum apoio para fixação da haste. Então por isso que a utilização dessa alavanca e da ferramenta manual. Pronto, quebrado o torque, agora fica mais fácil depois de eu desmontar com a mola encolhida. Então vamos realizar o encolhimento de mola. Liberado o coxim, nós vamos agora então realizar a soltura completa do coxim superior. Retirada da porta. Retirada do coxim. Retirada da coifa de proteção. Desmontagem do batente de compressão, batente de poliuretano, retirada da mola. Retirada a mola, nós vamos retirar também os componentes montados aqui no amortecedor que nós vamos reaproveitar. São eles o calço de mola, né, que fica apoiado aqui no prato de mola. Nós vamos fazer a retirada desse componente, né, um sistema de meia-lua que fica encaixado. E o grampo de fixação do cabeamento do ABS. Né, aquele que nós mostramos no início,
o grampinho lá nós vamos reutilizar ele no amortecedor novo. Agora, com a coluna completamente desmontada, nós vamos remontar o amortecedor novo, o amortecedor KYB original desse veículo, mantendo as mesmas características de segurança e dirigibilidade. Nós falamos com vocês que nós vamos ter que reaproveitar o grampo de fixação do cabeamento do ABS, né? Isso não vem no amortecedor, então nós vamos colocar ele aqui no bracket de fixação, pronto, ele vai ser reutilizado. Vamos montar então, vamos prender a coluna de amortecimento na morsa, né? Para que a gente tenha um apoio melhor, até para realizar a sangria e escorvamento. Vamos reutilizar, que está em bom estado, o calço de mola, não é? Que elimina o atrito da mola com o prato de mola, eliminando assim a possibilidade de ruídos. Então ele já alojado aqui. Agora nós vamos seguir com o procedimento de sangria ou escorvamento. Por que se faz necessário isso, pessoal? Nós temos um amortecedor bitubo, tubo de pressão, onde há o funcionamento efetivo das válvulas internas, e o tubo reservatório, que abriga parte do óleo e do gás. Então nós vamos realizar o procedimento de sangria para que o ar, para que a gente consiga garantir que o ar está posicionado no tubo reservatório, que é onde ele tem que trabalhar, e o tubo de pressão esteja preenchido completamente por óleo, tá certo? Como é que se faz a sangria e o escorvamento? Vou mostrar para vocês 3 ciclos de abertura e fechamento contínuo, verificando sempre na abertura máxima se não há nenhum tipo de buraco. Se você quiser saber um pouco mais sobre as dicas de sangria e escorvamento, nos canais da KYB do Brasil, no YouTube, nós temos isso disponível, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Com o auxílio do coxim, para que a gente não exerça muita força, nós vamos apoiá-lo na haste do amortecedor e vamos descer a haste completamente, até que ela chegue ao final do seu curso. Por ser um amortecedor pressurizado, eu vou deixar com que a haste suba sozinha e vou repetir esse procedimento de 2 a 3 vezes, 3 a 4 ciclos, garantindo que no final desses ciclos eu puxo o amortecedor completamente até o final da abertura e, por pequenos movimentos para cima e para baixo, procure buraco. Não tendo esse buraco, eu posso efetuar a montagem. Se ainda assim, depois de 3 ou 4 ciclos, existir um buraco, né, você refaz de 1 a 2 ciclos para eliminar completamente a possibilidade de ar internamente. Realizada então a sangria, nós vamos fazer a montagem dos componentes acessórios. Como eu falei para vocês, algumas nós vamos reaproveitar, e é comum que se reaproveite isso se não tiver nenhum tipo de dano, como o calço de mola e aquele grampinho de fixação do cabeamento do ABS. Nesse caso específico, pessoal, como uma filmagem para explicar a vocês como é o processo de montagem e desmontagem, né? E o carro tem baixa quilometragem, esse carro tem 4.000 km, nós não vamos efetuar a substituição da coifa, batente, rolamento e coxim. Se fosse numa condição normal, num veículo com uma alta quilometragem, com a indicação real de troca, seria recomendada a substituição desses componentes, porque eles também se desgastam, não é? Um batente de poliuretano reaproveitado, ele pode esfarelar e danificar o selo do retentor. Um coxim, né, reaproveitado pode atingir a sua vida útil também da elasticidade da borracha, ele pode sofrer algum tipo de rompimento ou até mesmo um rolamento desgastado. Mas nesse caso, como eu disse a vocês, veículo de baixa quilometragem, para efeito de ilustração, para vocês nós vamos fazer a montagem com o mesmo componente. Coluna montada aqui na morsa, calço de mola, nós vamos entrar então de volta com a mola. Mola devidamente assentada no prato de mola, nós vamos entrar com batente de poliuretano, batente de proteção, a coifa de proteção, né, e o rolamento. Depois eu vou fazer a fixação dessa coifa lá no seu alojamento certinho. E por último entramos então com o coxim, lembrando do sistema chavetado, na posição de montagem desse coxim. Ela deve ser respeitada para que não gere nenhum tipo de dificuldade. E isso também é o que vai nos ajudar a fazer o aperto final desse coxim aqui em seu alojamento. Coxim assentado, né? O espaçador da porca aqui em cima, na parte superior, e por último a porca de fixação, fornecida junto com o amortecedor novo. O torque recomendado para o aperto desse coxim é de 6 kg, pessoal. Então nós vamos usar o torquímetro para chegar ao torque certo, e o torque vai ser realizado aqui ainda na morsa. Por quê? Como nós vimos no início do vídeo, existe aquela barra de proteção superior que não permite que esse aperto seja realizado com a coluna montada ao veículo. Então por isso é que ele vai ser feito aqui fora. Então, com o auxílio da chave 19 e um torquímetro já regulado
na carga na qual ele vai submeter o aperto e com o auxílio ainda de uma ferramenta para estar ajudando no aperto, nós vamos fazer o torqueamento final aqui. Ele poderia facilmente, por ser aquele sistema chavetado, segurar o coxim com a mão e fazer o aperto. Só que a mão às vezes vai escorregar, pode gerar, né, um mau posicionamento e a gente acabar se machucando. Então, para facilitar, né, vamos utilizar a ferramenta para atingir o torque recomendado pelo fabricante. Torque realizado. Com a porca de fixação da coluna superior devidamente apertada, nós vamos realizar a soltura, né, desencolher a mola e depois fazer a montagem dessa coluna ao veículo. Amigo mecânico, só para relembrar vocês o posicionamento de montagem, né? Nós vamos efetuar a montagem da coluna no veículo, mas é importante salientar que o coxim ele é de caráter triangular, né? Vocês podem ver que duas laterais são lisas e a terceira lateral aqui ela tem uma parede mais grossa. Então existe posicionamento de montagem, tá? No bico do triângulo onde tem uma sobra de material, ele tem que estar perfeitamente alinhado aqui, ó, na posição do montante, então ele está alinhado. Garantindo esse alinhamento, se vocês observarem aqui na parte traseira do coxim, a primeira é o posicionamento do calço de mola, né, e da coifa. O segundo é o posicionamento do rolamento, que devem estar perfeitamente alinhados. E nessa lateral do triângulo, vocês podem ver que tem duas marcações aqui. Então os três têm que estar perfeitamente alinhados. Ficando nessa posição, você garante que a coluna está na posição de montagem. Então é só realizar a montagem da mesma no veículo. Vamos lá. Com a coluna montada, então nós vamos realizar agora a montagem da fixação inferior. Vamos seguir o processo inverso, vamos retirar a corrente que ampara aqui o agregado, o montante, né, para fazer a realização da montagem. Então vamos lá. Muito cuidado na hora de efetuar essa montagem, para você não correr risco de trazer nenhum tipo de dano ao cabeamento ABS. Com a ferramenta elétrica eu vou fazer só um encoste, né? Eu vou encostar a porca aqui para realizar o aperto final com o torquímetro. Após encostar a porca de fixação inferior com a ferramenta elétrica, nós vamos realizar, com o auxílio de um torquímetro, uma chave 22, o aperto final na fixação inferior. O aperto recomendado é de 12 kg. Vamos fazê-lo. Realizada então a fixação inferior. Vamos agora prender os acessórios, bieleta, cabeamento de ABS e flexível de freio.
Vamos começar com a bieleta. Encostar manualmente a porca, né, com o auxílio da chave 6 de Allen e uma 17 de estria. Encostado, o aperto final será dado com o torquímetro, a chave 17, com 6 kg, é o que é o recomendado. E é isso, realizada então a fixação dos componentes acessórios à coluna, como a bieleta flexível de freio, né, e o cabeamento de ABS. Sempre tomando cuidado de não deixar nada esticado, né, para que ele fique na condição de trabalho. Vamos recolocar a roda, fazer o aperto final na coluna superior, no coxim superior e a montagem da grelha e dos braços do limpador. Realizar agora o aperto do coxim, né, da parte superior do coxim, na fixação superior na carroceria. Então, com o auxílio de um torquímetro regulado para 4 kg, nós vamos realizar o aperto. Realizado então o aperto da forma correta, com 4 kg e usando a ferramenta correta, que é o torquímetro. Vamos realizar então agora a substituição do amortecedor do lado direito, né? E após a montagem desse amortecedor, nós vamos realizar a montagem da grelha de proteção, dos braços de limpadores e aqui finalizamos então a substituição dos amortecedores dianteiros. Então é isso, pessoal. Grelha montada, braços também montados, grampos na mesma posição da peça original. Finalizamos então a substituição dos amortecedores dianteiros do Corolla 2020 em diante. No próximo vídeo, fiquem atentos para a substituição dos amortecedores traseiros. E aí sim, dicas importantes para você não perder muito tempo na oficina, né? Para que você faça uma troca da maneira correta e o mais ágil possível. Vamos lá!